E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da FUVEST 2019. O assunto é de lentes, é uma questão muito bacana. Se eu fosse você, não perderia. Olha só: três amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de cipó. Colocam um pouco de água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pela de uma calota esférica. Quando o Sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo é de aproximadamente quanto? Nossa, professor, não faço nem ideia. Muita informação, confuso. Vamos tentar entender então, moçada. Olha, primeiro ponto importante é você pensar nessa calota esférica, nesse formato aí, tá? Então, olha só. Vem comigo aqui então, ó. Vamos imaginar, eu tenho aqui então, eu vou improvisar um cipó, vou fazer assim então, olha, ó. Então, isso aqui vai representar o meu cipó. Vamos colocar aqui, ó. Pronto, ó. O aro de cipó, tá bom? 14 centímetros de diâmetro, ó, de ponta a ponta aqui, 14 centímetros, tá? E ele vai revestir com um plástico aqui, ó. Então imagina uma película plástica aqui, tá bom? E aí, só que ele vai encher com água, então conforme enche com água, vai abaular um pouquinho aqui, vai acontecer isso aqui, ó, formando uma espécie de uma bolsa que tem o formato de uma calota esférica, tá bom? E ele fala, então, a água vai ocupar todo esse espaço aqui. Então ele fala que a profundidade máxima, que essa distância daqui é para cá, ó, é 1 centímetro, tá vendo, ó? Vamos deixar marcado isso, ó, 1 centímetro. E aí o diâmetro disso é 14, ó. O diâmetro é essa distância aqui, ó. Ó, daqui, vamos fazer assim, ó. Aqui estaria o centro, né, dessa calota, vamos dizer assim. E aqui, ó, 14 centímetros seria o diâmetro. Vou colocar aqui embaixo, tá? 14 centímetros. Pronto, vamos deixar aqui 14 centímetros. Então essa é a calota que ele se refere. Agora, quando você olha para isso, isso lembra o quê? Lembra uma lente. E você sabe que é uma lente, até porque se você lê o Note a Dot, ele vai comentar sobre isso. Olha só, Note a Dot, para uma lente plano convexa, ele dá a fórmula aqui da equação dos fabricantes de lentes adaptada para esse caso. Ele dá o índice de refração da água, 1,33. Então isso aqui é uma lente. E que tipo de lente você tem aqui? Olha, então essa parte aqui da lente é plana. Então tudo se passa como se essa calota esférica fosse uma lente, ó, plano. O que, pessoal? Convexa, porque essa parte em azul é a superfície convexa disso, né? Ó, é uma lente plano convexa. Olha que interessante, tá? Aqui cheia de água. Então a água seria o material da lente, né, professor? Exatamente. É essa a ideia. Tá legal? Aqui seria o centro óptico da lente. Belezinha? E aí, ó, outra informação que ele dá, ó. Ele fala assim, ó, quando o Sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo. O que eu tinha que lembrar, gente? Aquele básico de lentes, né? Olha, então, quando você pega uma lente e mira ela para o Sol, o que acontece? Olha só. Então, quando o Sol está a pino, então fazer de conta que é meio-dia, eu tenho aqui o Sol batendo a pino, ó. Quer dizer, os raios que chegam aqui na lente são paralelos entre si e ela incide perpendicularmente. O que vai acontecer? Como essa lente é uma lente de borda fina, olha que interessante, ó. É uma lente de borda fina, porque veja que a borda é mais fina que a região central. Sempre que eu tenho uma lente de borda fina imersa no ar, ela é convergente. Então veja, esses raios de luz aqui do Sol vão convergir para um ponto, e nesse ponto é que vai se concentrar a luz do Sol. Olha que interessante, ó, para esse ponto aqui, ponto de convergência. E esse ponto de convergência, você lembra muito bem o nome dele.
Exato, professor, é o ponto focal. Pois é, a luz do sol ela fica concentrada aqui, né? Então, por isso que ele fala, se você colocar aqui, olha aí a palha seca, né? Afinal de conta que aqui eu tenho uma palha seca, vai incendiar, vai pegar fogo, né? Então, aqui é o ponto focal dessa lente. E você também sabe que a distância do centro óptico da lente, que eu vou chamar aqui de ó, até esse ponto focal, é a distância focal da lente. Muito bem. Olha aí você interpretando o problema. Tá legal até aí? Então aqui é a distância focal. Veja o que ele está pedindo. Olha só, ele está pedindo a distância em centímetros entre, ó, o centro do filme, que é esse ponto O aqui, ó, tá vendo? Até onde? Até a palha seca. Ah, do centro até a palha seca? Ah, é a distância focal dessa lente plano convexa. Mas, professor, como é que eu vou encontrar a distância focal dessa lente plano convexa? Olha aí a FUVEST dando para você, olha aí, porque essa relação aqui, gente, ela não é muito simples de guardar. Os caras têm essa coerência, esse bom senso, né? A banca demonstra aqui bom senso de dar para você essa equação que é muito chata de guardar, né? Olha lá, para uma lente plano convexa, aquela equação de Halley, né, dos fabricantes de lente, ó, a vergência, né, que é o inverso da distância focal, é n, que é o índice de refração do material da lente, que no caso é água, menos 1 sobre R. Professor, o que é esse R, né? Olha, se você não lembra, ele diz para você, ó, R é o raio de curvatura dessa lente. Como assim, professor, raio de curvatura dessa lente? Pois é, quando você se prepara nessa matéria, você estuda uma coisa importante. Vem comigo aqui, ó. Essa face aqui, então, que eu estou pintando para você aqui de verde, tá vendo? Ó? Essa face aqui é uma face o quê? É uma face convexa, certo? Mas você sabe que essa face convexa, ela pertence a uma esfera. Como assim, professor? Ó, se você continuasse aqui o traçado dela, tá vendo? Ó, continua o traçado dela aqui. O que vai acontecer? Ah, professor, forma uma esfera, né? Exatamente. E a esfera, ela tem um raio de curvatura. Então, como é que a gente vai enxergar esse raio de curvatura, professor? Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Eu preparei para você um desenho que vai ajudar bastante. Vem cá comigo aqui embaixo. Ó. Olha só o que eu trouxe para você aqui. Ó, dá uma olhadinha, pessoal. Olha aí, gente. Mas, professor, essa bola aí, o que ela significa? Então, vem cá, ó. Olha só. Então, aquela lente plano convexa que ele falou, que é essa daqui, ó, a gente pode pensar, ele até fala que é uma calota esférica, não é? Então, olha só o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Ó, aqui, ó, é a parte plana dela, tá legal? E aqui é a parte convexa dela, tá bom? Deixa eu só tentar fazer bem bonitinho para você aqui. Pronto, ó. Então, essa face que eu estou desenhando para você aqui, essa face convexa, ih, professor, tá tortinha, hein? Mas não tem problema, o que importa aqui é você olhar. Então, olha só, essa parte aqui toda, ó, tá vendo? Essa parte toda aqui corresponde a essa parte aqui. Eu deixei ela bem ampliada para explicar melhor para vocês, tá bom? Tranquilo, né? Legal, professor, entendi. Então, aquilo que eu estava dizendo para você, olha, que essa face aqui, ela pertence, pode ver, essa face convexa aqui, ela pertence a essa esfera. Então, essa esfera tracejada que eu estou colocando aqui para você, ó, tá vendo? Em azul, é essa esfera que deu origem a essa curvatura aqui convexa. Tá certo? Agora, diz para mim, o que é o raio de curvatura dessa face convexa? Veja, é o raio da esfera que deu origem a essa face convexa. Então, veja, ó. Então, o centro, você concorda comigo que o centro dessa esfera que deu origem, ó, a essa face aqui convexa que eu estou colocando de vermelho para você, ó. Olha só. Então, o centro dessa face tá aqui. E a distância que vai do centro até a borda, como é que chama isso? Raio da esfera, que é o raio de curvatura. Ó, raio de curvatura, raio de curvatura, raio de curvatura, raio de curvatura. Tudo bem? Então aqui seria o centro da esfera que deu origem, tá bom? Então essa medida aqui, ó, é o raio de curvatura. Marca para mim aqui então R. Então esse R que eu estou mostrando para você é quem, professor?
é esse raio de curvatura aqui que aparece na fórmula dos fabricantes de lentes, entenderam? Beleza? Então vamos lá. Mas professor, o que que eu faço agora? Olha que bacana, gente. Ó, você tem as medidas, por exemplo, lembra que a altura aqui, ó, eu vou até deixar de lado para você não perder de vista, ó. Vem cá comigo, ó. Traz aqui do lado, ó. Pronto, deixa aqui do lado para você ver, ó. Então, por exemplo, 1 centímetro, moçada, é essa medida aqui, ó. Olha, meu amigo, olha, meu amigo, ó. Aqui, ó, 1 centímetro aqui, ó. Essa medida aqui, certo? Tudo bem? Então, 1 centímetro. Então, esse pedaço aqui eu já sei que é 1 centímetro. Vamos deixar marcado aqui para você, ó. Isso, 1 centímetro. Legal, professor. O que mais? Ó, 14 centímetros no diâmetro. Olha que interessante. Como aqui, pessoal, pega bem no meio, então o que que eu posso falar? Eu posso falar que essa medida aqui, eu vou até colocar de outra cor, ó, de verde para você, tá vendo, ó? Essa medida, professor, é 7 centímetros. Muito bem, legal. O que mais que eu tenho? Olha que interessante, pessoal. Eu posso dizer o seguinte, essa medida aqui, ó, esse pedacinho aqui, dá uma olhada, ó, que eu estou destacando agora para você, é quanto, ó, do centro até a borda eu não tenho raio, ó, então tudo isso aqui, gente, ó, daqui até a borda é o raio, só que você vai descontar 1 centímetro, ó, R tira 1. Então, esse pedaço aqui, ele vai ser R menos 1 centímetro, entendeu? Porque, veja, o raio, ó, é tudo isso aqui, ó, vou mostrar para você, ó, até aqui é o raio, tá vendo? Aí você tira, tá vendo, ó, tira 1 centímetro, por isso que fica R menos 1. Entendi, professor, olha que interessante. E aí eu tenho dois segmentos que são perpendiculares. E aí você pode enxergar um triângulo retângulo assim, ó, dá uma olhadinha. Meus amigos, aqui é o centro da esfera, não é? Aqui é a borda, né? Como chama mesmo a distância do centro até a borda? Raio, raio de curvatura, R de novo. Então olha que interessante, você acaba montando para mim um triângulo retângulo, ó. O que eu conheço desse triângulo retângulo? Ó, destaca ele para mim aqui, ó. Então, destaca esse triângulo. O que você tem, então, ó? Então, você vai ter que esse pedaço aqui, ó, vamos colocar, ó, aqui, ó, esse pedaço, R menos 1. O que mais? O pedaço verde mede 7, olha que legal, 7 centímetros. E a hipotenusa, ó, a hipotenusa desse triângulo mede o raio de curvatura, que é o R. Olha que questão bonita. Professor, eu não jamais teria essa ideia na hora da prova. Bom, eu sei que não é fácil isso aqui, mas quanto mais você pratica, né, mais você vai tendo essas ideias, tá bom? Então vem comigo, olha. Então como é que eu vou descobrir o raio, pessoal? Usando aqui o teorema de Pitágoras. Vamos lá? A hipotenusa é o R, então ó, hipotenusa ao quadrado é igual soma dos quadrados dos catetos. Então fica 7 ao quadrado mais R menos 1 ao quadrado, beleza. Então fica R ao quadrado igual 7 quadrado 49. Aqui, cuidado, ó, quadrado do primeiro, trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, beleza. R quadrado de um lado menos R quadrado do outro vai eliminar, fica zero aqui. 49 mais 1, 50, menos 2R. Vamos passar para lá o 2R, então fica positivo. Então, 2R igual a 50. 50 dividido por 2, 25 centímetros. Você encontra, assim, o raio de curvatura dessa face convexa, dessa lente. Só que, professor, ele quer a distância focal. O que que eu faço? Agora você vai lá no Note a Dot e recorra à equação dos fabricantes. Vamos lá, então? Vem comigo, ó. Então fica o inverso da distância focal é igual índice de refração da lente menos 1 que multiplica 1 sobre R. Perfeito. Vamos lá, o foco eu não sei. O N é 1,33 porque ele deu, tá vendo aqui, ó? 1,33. Vamos colocar aqui 1,33 menos 1 que multiplica 1 sobre R, que é 25. Você vai substituí-lo aqui, ó. Beleza. Aí fica assim, ó, 1 sobre o foco igual 1,33 menos 1 dá 0,33 vezes 1 sobre 25. Meus amigos, nessa hora, é legal você lembrar que 0,33
é uma aproximação de 1/3, né? 1/3 é 0,333, é uma dízima. Então vou aplicar que o 0,33 é 1/3. Fica melhor. Olha o que vai acontecer, ó. Então fica 1 sobre f igual 1 vezes 1 dá 1, 25 vezes 3, olha eu dando a resposta, né? 25 vezes 3, 75, cruza lá, f vezes 1 dá f, 75 vezes 1, o próprio 75 centímetros. Olha aí, gente, a distância focal dessa lente, 75 centímetros. E como a distância focal é positiva, é sinal que a lente é o quê? Convergente, como demonstramos aqui nessa figura, né? Bacana, pessoal. Olha que questão maravilhosa essa da FUVEST. Difícil, né, professor? Difícil sim, tá? Mas se você estudar com afinco, repetir aí, você estudar pelas provas antigas, você tem muita chance de se dar bem na FUVEST. Beleza, moçada? Maravilha. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E não esqueça, se você gostou dessa resolução, deixa aí o seu like, vai ajudar bastante o nosso canal. Um grande abraço a todos, até mais.